noite, sejam todos bem-vindos a você que está aqui presencialmente, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Vamos agora ao nosso aviso de praxe. Temos venda de lanche e livros de recepção que ajudam a manutenção da nossa casinha, né? Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações ali também na recepção. Agora aqui nós temos um aviso muito importante, tá, pessoal? Que são as mudanças do segundo semestre. Com relação, principalmente a nossa palestra, que acontecia às 17 horas, agora acontece aos sábados às 18h30, porque a partir das 16 horas nós temos os estudos na casa, de maneira presencial, né? Porque antes era online, agora é presencial. Às 16 horas nós temos alguns estudos variados e às 17 horas nós temos o estudo do ESD1, todos os sábados. Mais informações para quem quiser fazer sua inscrição, quando chega na recepção, tá bom? Pessoas que estão também em tratamento de passe, tentar passar ali na recepção, para a recepcionista dar o sinalzinho na área do seu nome, tá? Atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 18h30, né? Porque vai ser às 17h, agora também às 18h30, assim como a nossa palestra pública. E a nossa palestra pública de hoje é com o nosso irmão Tamires, com o tema "Que fazemos do Mestre?". Agora vamos fazer nossa leitura inicial para depois da nossa prece. Número de sabedoria do caso Pastor Bruno, item 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração bom e generoso. Agora, com essas palavras, e coincidentemente, esse item 137 é a segunda vez que eu abro esse livro e na direção ele já toca a gente, certo? Então, quem desejar pode fechar os olhos, para a gente se conectar com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga desta casa. Vamos agradecer, Mestre Jesus, irmã cheia de vida, por estarmos aqui presentes mais uma vez neste sábado para ouvir as palavras do Cristo que vão ser proferidas através da nossa irmã Tamires. Que essas palavras consigam tocar nossos corações, consigam transformá-los, que possamos nos tornar pessoas melhores com a nossa relação com nossos irmãos em casa, com nossos irmãos do trabalho, na rua, que possamos emanar paz e luz. Mestre Jesus, permanece conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Deusnete. Boa noite. Boa noite. A gente ainda está se habituando a esse novo horário de 6h30, inclusive até os trabalhadores, né? A gente ainda está se reorganizando para voltar dessa forma. Mas eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós tivemos às 16h, 2 estudos acontecendo simultaneamente. Nós tivemos o estudo da Joana de Ânimo, no Conselho, e lá dentro nós tivemos na sala o encontro da Juventude Espírita. Então as inscrições ainda estão abertas, se sentir à vontade para vir participar, conhecer os jovens, podem encaminhá-los para as nossas redes sociais para que entrem em contato conosco para fazer parte dessa nossa juventude. E às 5h nós tivemos o ED. E na próxima semana, 16h, nós vamos ter o estudo das obras de André Luiz e 5h o ED, só para a gente lembrar. E nós vamos falar hoje sobre a nossa relação com Jesus. O título, né, que fazemos do Mestre, ele está lá na obra Vinha de Luz, no capítulo 100, e é uma reflexão feita por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Mas, para que a gente possa começar a introduzir essas nossas reflexões, é importante lembrar
conhecer Jesus, acreditar que Ele vive, mesmo tendo sido crucificado um dia na cruz, perceber que Jesus ainda faz parte do nosso dia a dia, não é suficiente para a nossa caminhada. Não satisfaz o nosso coração. Outra mensagem de Emmanuel nos diz que o mundo tem sede de Cristo. E diversas outras mensagens ele vai trazer, apresentando a nossa relação com Jesus, o quanto que ela é distante. Porque nós ainda hoje deixamos Jesus lá na cruz. E a gente esquece de trazer ele para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. A gente lembra de Jesus quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande. Aí a gente lembra de quem? Jesus, da espiritualidade amiga. A gente lembra dele nesse momento. Quando nós recebemos alguma graça, alguma bênção, nós também lembramos de Jesus. Mas hoje, quanto do nosso dia tiramos para Jesus, para o Cristo? Se Ele é tão importante assim para as nossas vidas, quanto do nosso dia nós dedicamos a Ele? O quanto fazemos por Ele, com Ele? E essa é a reflexão que Emmanuel vai nos trazer. Mas antes disso, é importante que nós possamos compreender o pretexto que Emmanuel utiliza. Porque esse título ele vai ser extraído, em especial, de um versículo bíblico, que está lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 22, onde Pilatos questiona a multidão que estava ali buscando condenar Jesus. E Pilatos questiona: que farei então de Jesus chamado Cristo? Você se recorda? Geralmente a gente faz essas reflexões no período da Páscoa, que foi ali justamente o período que simboliza, o momento da crucificação de Jesus. Então, logo depois dessa pergunta, o que o povo diz? Crucificam de forma unânime. Todos respondem a mesma coisa: crucificam. E Emmanuel traz essa reflexão para que nós possamos compreender o que nós fazemos no dia de Jesus hoje. Porque é muito fácil, nos dias atuais, dizermos o seguinte: se Jesus estivesse vivo, não crucificaríamos. Se a pergunta fosse dita hoje, nós não crucificaríamos Jesus. Será? Quanto Jesus nós não crucificamos todos os dias dentro de nós? Quanto de Jesus que busca expor-se na nossa vida cotidiana, nós não silenciamos, o crucificamos, o prendemos, o aprisionamos, para que a nossa essência, ainda de imperfeição, ela possa se apresentar. Então vamos compreender um pouco do contexto. Antes de Pilatos questionar a multidão, aconteceu algo muito interessante antes. Você sabe que no domingo de Ramos, que é comemorado, uma semana antes da Páscoa, sabe o que significa esse momento? É quando Jesus entra em Jerusalém e ele começa, desde o seu princípio, a fazer com que a multidão perceba que as profecias estão se cumprindo. Porque a profecia dizia justamente isso, que o rei, que o Senhor, iria adentrar em Jerusalém montado em jumentinho. E ele faz como não figurino. Ele pega de fato o jumentinho para adentrar em Jerusalém. E aí nesse momento, quando ele adentra Jerusalém, que o povo acredita, que o povo observa, pronto, é o rei, é o Senhor. Tanto que nesse momento todos começam a ovacionar Jesus, porque vê se cumprir aos seus olhos a profecia. E aí nesse momento é que as pessoas começam a levantar os ramos e colocar os mantos e os ramos no chão, ali na passagem de Jesus, né? Os que iam tanto na frente, os que estavam na frente, como aqueles que seguiam ele, fazem esse rito. E lembrando que o povo estava ali justamente porque já estavam se preparando para a Páscoa, que é uma comemoração judaica. Então já estavam se preparando para isso. E na hora que Jesus entra, eles encontram quem? O rei. Aquele que veio salvar todos eles. Tanto que a multidão, ela dizia o seguinte, né? Isso consta lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 9. E a multidão, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ouviu já muito nessas palavras nos nossos momentos, né, em que incrementávamos inclusive a religião católica, muitos de nós. Mas o que significa? Hosana, salva-nos agora. Olha o pedido da multidão.
salva-nos agora. Então, o que nós temos aqui no cenário? Nós temos Jesus adentrando Jerusalém, montado no jumentinho, fazendo a profecia se cumprir, e todo mundo pedindo o quê? Que aquele rei, que aquele Senhor salvasse eles. Então, eles tinham Jesus, eles conheciam a autoridade de Jesus e eles sabiam quem era Jesus. E hoje, quando nós remontamos a essa visão de crucificação, nós vemos Jesus dizendo, no momento da crucificação: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas uma semana antes eles estavam sabendo. Para a gente ver como é que Jesus é indulgente. Porque Jesus diz, eles não sabem o que fazem, mas uma semana antes aquele povo estava reconhecendo como rei. Mas o que aconteceu para que essa mudança acontecesse ou ocorresse? Então Jesus, ele entra em Jerusalém, ele começa a fazer como dizia a profecia. Começou a apresentar para todos aqueles seus ensinamentos. Nesse momento aqui nós vamos ver Jesus, inclusive, chegando naquele momento no templo, vendo os vendilhões. Aquela passagem mostra Jesus exaltado. Claro que tem um outro contexto, mas o que mais se apresenta para nós é esse. Por conta daqueles vendilhões do templo, nós vamos ver Jesus ensinando, apresentando inclusive a vida futura e falando do final, do fim dos tempos, né? E nós vamos ver inclusive os líderes religiosos de todas as formas que puderam, questionando Jesus, indagando Jesus, buscando uma forma de que Jesus falhasse, de que Jesus caísse, para que existisse um motivo plausível para prendê-lo, para que ele não pudesse se tornar rei. Porque até o momento, o que eles pensavam? Que ele seria rei ainda dos homens, que ele teria um império na terra. E nunca foi esse o objetivo de Jesus, do Mestre. Então, nesse momento, o que nós vamos ver os líderes religiosos perguntando, inclusive, sobre os impostos. Tanto que ele fala, vai a César o que é de César. Vocês lembram essa passagem? Pois é, no momento que ele chega. O povo está ali, esses líderes religiosos estavam justamente indagando, questionando, buscando ali uma brecha para poder falar de Jesus e poder buscar prendê-lo de fato. E é interessante observar isso porque na época também as pessoas eram muito ligadas à Torá. O que significa? Que eles eram ligados a Moisés, aos ensinamentos de Moisés. Tem um mandamento muito interessante que diz assim, não pronunciar o nome de Deus em vão. O que mais Jesus fazia? Falava de quem? De Deus. Para eles isso era uma afronta. E como é que Jesus falava de Deus? Abá, Pai. Imagina só, não pode pronunciar o nome de Deus em vão. E o Galileu, chama Deus, aquele que não pronunciamos, senão em um momento sublime, de Pai. Choca a sociedade, os religiosos. Causa o medo, causa o desespero, porque Jesus tinha a sua autoridade e eles sabiam disso. Então esse é o contexto. E aí lá em Mateus ainda consta que os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Vamos encontrar aqui o motivo. Vamos dizer que Jesus é traidor e vamos matar Jesus. Esse vai ser o plano. Enquanto isso estava acontecendo, nós temos outras cenas que também, nesse mesmo momento, se encontravam. Santa Ceia, lembra? Jesus conversando, dizendo que Pedro iria traí-lo. Ali também falando que Judas, ou que algum apóstolo ia traí-lo, que no caso é Judas, falando que Pedro negaria. Então estava acontecendo tudo isso. E termina a Santa Ceia, logo depois que acontece que de fato Judas dá um beijo no rosto de Jesus e ele é preso. Assim que Jesus é preso, ele é levado primeiramente para o Sinédrio e depois para ter o julgamento ali com Pilatos. Gente, é tão interessante isso porque essa multidão é a mesma que alguns dias antes, no domingo, estavam ovacionando o rei. E aí ele está preso. E cadê? O povo que pediu a salvação, o povo que dizia Hosana nas alturas, cadê? É tão interessante ver o quanto a gente é flexível, o quanto a gente muda
o quanto a gente cede a qualquer pressão, porque o que mais nós fazemos é ter o Evangelho no lábio e não nos corações. Porque, de fato, quando aperta, quando fica difícil, nós negamos Jesus. Assim como Pedro. Nós traímos Jesus, assim como Judas. Pessoas que conviveram frente a frente com o Mestre, que comeram e beberam na sua presença. Mais adiante. Então, a acusação era formal, porque dizia que ele se dizia rei dos judeus. Então, o que eles atestaram foi blasfêmia. E Pilatos não via mal nenhum em Jesus. Isso que mais me intriga. Pilatos sabia que aquilo ali não era motivo para um homem qualquer morrer. Ele tinha essa consciência. Ele tinha essa percepção. Tanto que lá em João é o apóstolo que mais nos traz reflexões profundas sobre esse diálogo, porque Mateus, Lucas não traz muita coisa, mas em João tem o momento dessa conversa de Pilatos com Jesus. Porque Pilatos estava tentando entender o que era que estava acontecendo. E como a acusação era que ele se dizia rei dos judeus, Pilatos pergunta: tu és rei? Tu és rei? Aí Jesus diz: tu dizes. Porque Jesus não se intitulava rei. E ainda nessa conversa ele explica: eu sou rei, mas não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, essas pessoas não estariam me prendendo. Porque aqueles que estariam comigo iriam me salvar. Ele não estava no local onde era de fato reinado dele. E ele explicou isso a Pilatos. E nesse momento também tem um dos questionamentos muito interessantes, que é sobre a verdade. Que Jesus, nessa conversa, esse diálogo, fala da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E ele se cala. Porque a verdade, ela não é apresentada por palavras. Principalmente a verdade de Jesus. Ela é apresentada pelo exemplo, pela vivência. Porque Jesus não deixou nada escrito. Ele não poderia deixar a verdade escrita para nós? O que ele fez? Ele viveu a verdade. E ele se intitulava como a verdade. Ele se dizia o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que nele creem serão salvos. Mas não aqueles que creem apenas com os lábios, apenas com o pensamento, apenas em oração. Não adianta. É necessário renovar as atitudes e transformar o coração. E é interessante que a esposa de Pilatos, ela se envolve. Porque ela também já estava percebendo que aquilo dali não ia dar muito certo. Então, lá em Mateus 27:19, a esposa dele diz assim: não te envolvas com este justo. Porque eles percebiam que Jesus era justo. Que ele não tinha feito nada de grandioso. Porque hoje um sonho muito sofrido por ele. A esposa já estava lhe dando a orientação, como sempre, na internet. Sábia. O que ele faz nesse momento? Pela pressão do povo, dos líderes, dos sacerdotes, todo mundo ali naquele alvoroço, pessoas que tinham uma grande importância na época para aquela multidão, ou melhor dizendo, para aquele povo, né? Então ele cede e aí ele fala assim: não, tudo bem, vou fazer o seguinte, já que nós estamos no período da Páscoa, nós vamos soltar, ok, vou colocar aqui Barrabás. E Jesus disse: não é possível que o povo escolha Barrabás. Quem o povo escolheu? Barrabás. Pilatos ainda tentando. Foi uma tentativa aí, então. Peraí, vou fazer esse povo raciocinar um pouquinho mais, vou dar uma segunda chance. E aí, pronto, prende Jesus. Pilatos ainda questiona mais uma coisa. Aí é o momento que nós entramos nessa reflexão que o Emmanuel faz. O que farei então de Jesus chamado Cristo? Já dá uma segunda chance para a população. A primeira foi: vocês têm duas pessoas para escolher, não é possível que vocês vão escolher Barrabás. Escolhem Barrabás. Tá bom, mas eu não quero agora matar e crucificar Jesus. Eu não quero isso ainda. Eu estou dizendo, né? Não é assim que está lá no texto, mas é uma forma de pensar. Aí ainda pergunta: o que farei então de Jesus chamado Cristo? E as pessoas mesmo respondem unanimemente: crucificam. Esse é o grande pedido. E assim ocorre: Jesus é crucificado. Só que Jesus, sendo para nós o caminho, a verdade e a vida, Emmanuel nos convida à nossa reflexão de o que fazemos de Jesus nas nossas lições diárias. É justamente essa frase que ele utiliza. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque estar com Jesus nos momentos de dificuldade ou nos momentos de grandes bênçãos é uma coisa. Estar comungando com Jesus diariamente é outra totalmente diferente. Quando Jesus ele vem à Terra, nos
as reflexões que Emmanuel nos convida. E Emmanuel vai trazer de forma tão sublime, tão preciosa, várias personalidades, várias formas de se relacionar com Jesus. E eu me encontrei em muitas delas. E isso causa uma angústia ao nosso coração de perceber o quanto que a gente está longe ainda de ser íntimo de Jesus, de ter comunhão com o Mestre. Porque se a gente deseja a terra prometida, a comunhão com Deus, quem é o caminho? É Jesus. A gente não está tendo comunhão ainda nem com Ele direito. E terra prometida no sentido simbólico, mas entendamos como o local onde nós seremos nutridos e saciados, onde não teremos mais os desejos pequenos que nós temos hoje em dia, o local onde nós estaremos de fato exercendo o papel que nos cabe na obra da criação. Então Emmanuel vai dizer o seguinte no primeiro momento em que ele aborda a questão das personalidades. Os ociosos são os primeiros. Tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Então são aqueles que buscam a fé como uma saída fácil. Então eu acredito em Jesus, mas eu recorro a Ele para saídas fáceis que não me geram grandes esforços, que não requer de mim mudança, transformação, melhoria. Não. Então a qualquer dificuldade eu recorro a quem? A Jesus. E aí eu espero. Mas eu não acho. Tem uma passagem muito interessante, que é aquela do barco. Não sei se vocês já ouviram falar. É um ditado popular, na verdade. Né? Que tem uma pessoa que está numa enchente, cada vez a água vai subindo mais. Aí chega um barco, vem, não, Deus vai me salvar. Aí outro barco passa, olha, está subindo mais. Chega e Deus vai me salvar. A água subindo mais e a pessoa não toma a atitude, espera que Deus faça tudo por ela. E muitas vezes nós temos essa relação com Jesus. Nós esperamos que Ele nos agrade. E a gente fala assim, não, é só orar. Não é só orar. Porque Ele mesmo nos diz que aquele que diz Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é o caminho mais seguro? O amor. O amor para comigo, para com o próximo, para que assim a gente possa desenvolver esse mesmo amor para com Deus. Então aqui ele já nos apresenta que a ociosidade, a prece, a oração, sem atitude. E quando nós falamos de atitude, são as atitudes diárias, no sentido de nos mover em direção àquilo que a gente está pedindo, a transformação, a melhoria, mas também o movimento do amor. Quantas vezes a gente vai fazer uma oração à noite e a gente fala, sabe nem o que está falando? Às vezes a gente, na doutrina espírita, a gente aprende a fazer prece. Mas às vezes tem algumas preces que nós fazemos de forma automática, que não tocam o nosso coração, que não tocam o coração daqueles que estão no nosso evangelho no lar, que são preces mecânicas, igualmente se estivéssemos fazendo uma oração lida, que não transforma, que não melhora. E aí? Como é que está sendo essa nossa relação com Deus? Será que estamos sendo nós os ociosos? Que buscam Jesus para satisfazer essas nossas necessidades sem o menor esforço? E ainda tem uma outra categoria, que são os vaidosos. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição. Emmanuel diz cada coisa que eu fico assim. Através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Olha só o que Emmanuel nos diz. Quantas vezes nós observamos, ou muitas vezes, inclusive observamos nós mesmos nessa posição de ter Jesus como sendo algo que nos faça crescer diante dos outros. Você está assim porque você está com falta de fé. Eu não estou. Porque eu tenho minha relação com Jesus, com Deus. E a gente se coloca acima dos outros. E muitas vezes utilizamos Jesus, inclusive, em especial aquelas pessoas que são autoridades religiosas, que têm um contato diretamente com Jesus, diretamente com Deus, que estão acima dos outros homens. Sendo que na doutrina espírita, o que a gente aprende? Todo mundo na categoria de criatura imperfeita. E no dia que Chico Xavier disse para Emmanuel, que se via como um velho, Emmanuel disse para ele, velho não. Porque o velho, na condição do velho, ele está exercendo o seu papel na obra da criação.
para não ofender o velho, como disse a Ana, não ofender o velho. Então, para que a gente compreenda que a nossa relação com Deus não nos eleva diante dos outros homens. Não é para isso. Quando nós estamos aqui, nesse momento de fala, o importante não é que eu também desapareça, é que Jesus se mostre, é que Ele viva, é que Ele se apresente, é que Ele toque os corações. Quando Maria de Nazaré, uma figura importantíssima que nós conhecemos, mãe de Jesus, estava ali nos seus primeiros passos, até o momento da sua crucificação, e Jesus, no momento exato, veio chamá-la para estar com Ele. Quantas vezes nós vemos citação de Maria de Nazaré na Bíblia? Porque era necessário que ela se apagasse, porque quem precisava aparecer era o Cristo. Quem somos nós que temos um conhecimento tão mínimo, tão pequeno, tão ínfimo do Evangelho dos lábios, e menos ainda no nosso coração, nas nossas ações, para se mostrar grandiosos, só porque conhecemos Jesus? Eu tenho 30 anos de doutrina espírita, de transformação moral, tem um dia? O que adianta? Aí ele continua, então a gente já tem dois, né? Os ociosos vaidosos, os insensatos. Chamam indebitadamente a aprovação dos desvarios que se entregam à distância do trabalho digno. Esse daqui eu achei muito interessante. Porque quando a gente está errando, está na dificuldade, aquela pessoa que está errando. Não, mas Jesus conhece meu coração. Aí a gente traz Jesus para o erro junto conosco, sendo que Jesus ele não comunga no nosso erro. O fato de Jesus nos perdoar não significa que ele vai errar junto com a gente. Quem está errando sou eu. Jesus não tem nada a ver com isso. Como você está comentando, a gente está crucificando ele nessa hora. Porque se a gente quer ter comunhão com ele, eu só assim porque Deus quis. Tem muito dessas frases. E aí é interessante perceber que a gente começa a chamar Jesus para participar da nossa perfeição. A gente não chama Jesus para nos ajudar na nossa melhoria. Vocês lembram que é vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos? Não é eu vou a você quando você estiver errando. Não é assim que funciona. Quando nós estamos em erro, a importância é o arrependimento. Não a culpa, porque a culpa não nos ajuda em muita coisa, mas o arrependimento de não querer fazer de novo. E chamar Jesus para nosso reerguimento, para o nosso reajuste, para que tenhamos força de sair daquela dificuldade, daquele erro, daquilo que nós estamos cometendo, que não é bom para nós nem para o próximo. Então, essa é a nossa relação com Jesus. Não chamar Ele para ter conosco nas nossas imperfeições e ainda usar o nome de Jesus nesses momentos. E nós às vezes fazemos isso e nem percebemos. Estou atrasado para ir no centro espírita, furo o sinal vermelho. Jesus sabe que é por uma boa causa. Gente, o errado é o errado, independente de Jesus estar sabendo ou não. Não está errado? Continua errado. Continua errado, leva a multa do mesmo jeito. Porque é da lei que não se infringe o sinal vermelho. E se ele está vermelho no momento que você está passando, é no mínimo para você parar. Aí numa dessa passa, acontece um acidente, aí já tinha botado o nome de Jesus no meio, tem nada a ver com Jesus. Ele, sinal vermelho parou, que era para você parar junto com ele. E a gente, por isso que Emmanuel disse que é na nossa lição diárias. Porque eu tenho certeza que quando eu apresentei isso, né, o Jesus conhece meu coração, ele sabe que não é por mal que eu faço. Vocês lembraram das grandes coisas, mas é nas pequenas também. A gente coloca Jesus, sendo que a gente pode colocar ele nesses momentos. Então nós temos aí os insensatos, os ociosos, os vaidosos, e aí ele acaba juntando um grande grupo de pessoas. Ele diz assim: grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Essa é uma crítica que ele faz à fé utilitarista. Eu só quero Jesus se ele me serve. Se ele serve para me satisfazer. Se ele serve para satisfazer as minhas necessidades. Imagina só. É interessante porque na doutrina espírita nós temos aquela ideia, né, de que Jesus ele é o nosso mestre, modelo e guia. E ele
ele fez todo um percurso. Desde o momento que ele nasce na manjedoura, num lugar simples e humilde, ele morre aonde? Numa cruz. E nesse momento que ele está na cruz, a maioria dos seus discípulos não estavam lá com ele. A maioria daqueles que diziam que o amavam, que o adoravam, não estavam lá com ele. Essa é a vida do nosso modelo e guia. Mas a nossa vida ela não pode ter dificuldade. Tem que ser boa. Porque Jesus está comigo. Então a minha vida ela tem que ser boa, tem que ser ótima. Não. É na dificuldade que a gente aprende. Agora o nosso mestre é o nosso instrumento. Tem uma teoria hoje em dia da prosperidade que cresce cada dia mais. E que se diz que as pessoas que querem ter, terão. Já viram isso? Que a gente precisa se permitir. Que quando eu dou permissão, a abundância ela chega na minha vida. E, gente, se a abundância chegasse na minha vida hoje, me permitisse estar em Maldivas ou no Centro Espírita Manchilha ministrando a palestra, onde será que eu estaria? Sempre espírito, se Deus quiser, não sei. É só para mostrar que muitas vezes determinados bens, determinada prosperidade não chega na nossa vida porque o simples é necessário para que nos faça crescer na questão da humildade, na questão do nosso lado moral. E a gente não percebe isso. E mais eu observo ao meu redor em especial, não sei se vocês têm observado ao redor de vocês também, pessoas completamente insatisfeitas por ser plantada onde Jesus, onde a espiritualidade e a Bíblia queriam. Mas eu não quero esse lugar, eu não suporto esse trabalho, eu não suporto essa família, eu não suporto viver assim, eu já cansei. Será que não é aí um lugar necessário para que você se desenvolva, que se transforme? Quando eu compreendi isso com a doutrina espírita, o horizonte dos meus olhos se abriram para uma nova realidade. Onde eu estou é onde eu preciso estar. Se eu quero estar em um lugar diferente, que eu aprenda tudo que eu preciso aprender naquele lugar que eu estou. Tanto que uma das coisas que me falaram, que até hoje ecoa na minha mente, era que eu queria muito sair de casa. Muito. Era o meu maior desejo da minha vida era sair de casa. E um dia eles disseram assim, você só vai sair de casa quando você se resolver com sua família. E eu sim, eu quero sair de casa porque eu não estou me resolvendo com a minha família. O objetivo era esse. Chega a pandemia, né, aquela coisa toda, me resolvo com a minha família. Poucos meses depois estou eu fora de casa, vivendo o que eu queria viver. Mas eu tive que me resolver. Eu precisei me resolver. Então, quando nós estamos hoje, não queria estar em Piripiri. Se resolve com Piripiri. Construa uma boa relação com Piripiri. Aprenda com essa cidade, com as pessoas que aqui convivem, com os vizinhos. Não quero estar nesse trabalho. Aprenda com o trabalho. Seja útil. Cumpra a sua missão. Finalize o ciclo. A gente tem muito na psicologia. A gente precisa concluir os ciclos que a vida coloca em nossa vida. E é interessante que quando a gente está na metade do ciclo, a gente quer pular para outro. E para outro. Porque a nossa ansiedade está assim agora. A gente quer abrir vários ciclos. Tanto que eu nunca vi pessoas com tantos empregos ao mesmo tempo, e faculdade, e várias coisas, e a gente não encerra um ciclo para começar outro, porque a nossa ansiedade não permite. Essa nossa busca, ela não nos permite isso. E a gente sofre, a gente se aflige, e esses são os tormentos voluntários, porque a gente vai pegando e trazendo para a nossa vida. Então aqui é uma reflexão importante para que nós possamos compreender que Jesus, ele não está aqui para nos servir a todo momento. Ele está aqui para nos ensinar. Ele é modelo e guia. Precisamos aprender com ele e caminhar com ele, no caminho em que ele nos colocar, ou que a vida nos colocar, porque sempre será o melhor. Então, outro grupo. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arbuciosos, rogando sinais dos céus. Interessante isso, porque aqui é o momento em que ele nos traz a reflexão sobre essa troca que nós temos com Jesus. Mais uma vez, nós estamos sempre pedindo de Jesus, querendo milagre, questionando Jesus. Senhor, eu quero, mas eu quero agora. É no tempo de Deus, sim, mas no tempo de Deus não serve para mim. Porque no tempo que Deus quiser me dar, a gente estava dizendo, eu nem quero mais. Sendo que quando a gente confia de fato, fé é isso, é confiança. E ela estabelece para nós um roteiro seguro de saber onde nós estamos e por que nós estamos.
A fé, ela vai nos ajudar a manter essa relação com Deus, que eu não preciso que Ele me sirva. Eu só preciso que a situação que eu estou hoje me faça aprender, crescer e evoluir. Porque essa troca que nós muitas vezes buscamos, como ele diz, né, como os fariseus angustiosos, pedindo todo momento sinais do céu, pedindo de forma que a nossa ansiedade não nos permite mais esperar pelo tempo de Deus, isso nos causa tormentos, nos causa angústias, tira a nossa paz e nós não temos mais a famosa paciência para esperar que determinadas situações elas se desfaçam das nossas vidas. Então aqui é para chamar a nossa atenção para mais uma vez essa relação com Deus que sempre está com Jesus, que sempre está esperando que Jesus nos sirva, onde a gente não tem muito o que fazer. E não é assim que funciona. Outro grupo, para a gente já ir caminhando para o fim, numerosas pessoas visitam imitando os gestos de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Então, a história de Jairo, ela nos apresenta uma fé que oscila, porque ele vai procurar Jesus em um momento de grande aflição, um momento que sua filha precisava ser curada. E no momento que Jesus está caminhando ali com Jairo, já para ir de encontro com a filha dele que estava adoecida, ele tem a notícia de que a filha está morta. E Jesus diz: calma, Jairo, continua seguindo com ele. E logo após isso, a filha dele vive. Para nos mostrar que muitas vezes nós somos o Jairo. Meu Deus, quando tem uma pessoa doente na nossa família, todo dia a gente conversa com Jesus. Todo dia, se você não é o médico das almas, aí a pessoa fica boa, pronto, acabou. Não tem mais relação, não tem mais contato. E eu digo isso por experiência própria. Os dias em que eu tive de maior comunhão com Jesus não foram dias bons. Não foi naquele cotidiano, naquele dia em que nada acontece. Não tem nem grandes coisas para se comentar. Não foram os momentos mais difíceis, porque a gente ainda tem essa relação de troca. Então, muitas vezes nós estamos nessa condição de Jairo, suplicando bênção, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Que em um momento a gente pede a cura, a gente pede o auxílio de Jesus, mas no momento em que Ele roga de nós o auxílio ao próximo, a gente não faz. A gente crê de um lado que Ele cura, mas nós descremos que, como Ele mesmo nos disse, nós também podemos fazer o que Ele faz. E isso no sentido realmente de auxiliar aos outros da forma que nós pudermos. Diversos aprendizes, diz Emmanuel, ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Judas é o ciclo da ambição. É aquele momento em que a gente começa a ter um contato com Jesus, com o Mestre, porque a gente quer uma coisa a mais. E aí nós temos aquela doutrina espírita que nos apresenta o plano espiritual. Qual é o grande anseio do espírita? Nosso lar, né? Quem não queria ir para nosso lar? A gente vê André Luiz falando de nosso lar, a gente acha a coisa mais linda. Tantas colônias bonitas, a gente quer ir para lá. Ninguém quer ir para lá de sofrimento. Aí imagina só se dissessem para nós: olha, você tem muitos débitos, por mais que você vá ao centro espírita todos os dias, que você se dedique à causa espírita, que você faça os meus evangelhos, quando você desencarnar, você ainda vai precisar passar uma boa temporada no prova, porque enfim, muitos débitos. Será que a gente continuaria vindo? Será que a gente continuaria vindo? O que isso constrói em nós? Relação de troca com Jesus. A gente não faz o bem apenas pelo bem e pelo amor. A gente faz porque a gente está esperando uma coisa em troca. Um bom lugar. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas que esperam um pedacinho do céu. Estou errado? Quantos de nós nos sonhamos? Eu sei que a gente diz. Como é que vai ser o meu desencarne? O que eu vou encontrar do lado de lá? E a gente vai vivendo, lendo as obras, e aí a gente vai se interessando pelo plano espiritual, e tantas coisas belas que nós vemos, só que tudo isso custa. E o custo é o nosso aprendizado. E para que o nosso espírito endurecido aprenda, é necessária dificuldade, é necessária dor. E muitas vezes nós não queremos passar. Então nós falamos que nós queremos um desenlace, um desencarne mais tranquilo, que a gente quer chegar tranquilo na outra vida, só que a gente está cumprindo os deveres que nos é colocado nessa. Nós não cumprimos os deveres com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente quer. Porque eu vou para o centro espírita,
eu estou lá todo sábado, eu estou lá todo domingo, eu ajudo as pessoas, mas a gente não faz o básico, que é amar uns aos outros, que é se resolver com quem eu necessito me resolver, para que de fato eu tenha paz na vida futura, no plano espiritual. Vários corações observam com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Mais uma vez, o que a esposa de Zebedeu fez? Ela, que era mãe dos apóstolos, Tiago e João, perguntou se eles poderiam estar ao lado de Jesus, no seu reino, não foi isso? Só isso, né? Só estar do lado de Jesus. Então a gente acha muito bonito o Evangelho, gosta muito de Jesus, diz que ama Jesus, mas na primeira oportunidade o que quer é um pedacinho, uma parte ao lado dele. Alguns imitam os beneficiários da Judéia e a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. E aqui nós compreendemos mais uma vez a fé por conveniência. Querem mais uma vez que Jesus nos sirva e não haja nenhum sacrifício nosso, nenhuma transformação, nenhuma melhoria. E ele continua. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que se fará de Jesus e acaba crucificando, despreocupação do dever e da responsabilidade. Sim, Pilatos deu uma multidão de duas opções, mas ele tinha a opção também de não fazer o julgamento. Por isso que ele faz parte desse momento. Por mais que se lave as mãos naquele momento, ele ainda tinha a oportunidade de salvar Jesus. Foi um dos que teve. E ele lava as mãos porque não quer aquele momento. Então, de alguma forma, ele também contribuiu para a crucificação de Jesus. E a mensagem de Emmanuel, ela termina nesse ponto, nos apresentando as personalidades que nós podemos ser hoje em dia, mas que nós não deveríamos, e logo ele apresenta as personalidades que nós precisamos nos inspirar, que é Simão e Paulo. Os dois grandes apóstolos, que assim que acontece o desencarne de Jesus, né, que ele é crucificado, eles dão testemunho da fé, do amor, em todos os momentos até o fim de suas vidas. Então, poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue sem condições até a morte. Gente, Pedro conviveu com Jesus e depois negou Jesus. Pedro sabe o que é errar. Pedro sabe o que é se levantar, porque após isso ele não ficou lá, caído, deitado no chão. Não. Ele continuou, ele seguiu, realizando a pregação do Evangelho da Boa Nova, auxiliando, curando, como Jesus fazia. Uma outra personalidade é muito importante, que é a de Paulo, porque ele diz: raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro. Outro, cheio de equívocos, mas que Jesus foi ter com ele, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Quando nós observamos Paulo de Tarso, que era o apóstolo dos gentios, o tanto que Paulo sofreu para pregar o Evangelho, e aqui quando ele fala pedradas, é de fato pedradas, afogamento, dificuldades que nós não conseguiríamos de fato passar e nem compreender, mesmo estudando Paulo Estevão, mas ele vivenciou tudo isso e ele continuou sendo fiel a Jesus. E ele tinha um passado muito difícil, muito delituoso, mas quando ele decidiu, quando ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus apenas disse para ele ir, que mais tarde seria dito, e Ananias tem ali um momento com ele, e depois disso seu coração é profundamente tocado, e ele começa ali a apresentar a Boa Nova. Ele segue realizando isso. E uma coisa interessante que eu aprendi com o Paulo: primeiro nós temos os discípulos, depois nós temos os apóstolos, para no final das contas termos as cartas vivas do Evangelho. O discípulo é aquele que ouve, que crê, que acredita de fato. O apóstolo é aquele que, além de acreditar, prega a palavra, o Evangelho, ensina, instrui, ama. E a carta viva é aquele que vivencia todo o ensinamento, que aprendeu com Jesus, que conhece Jesus e que busca ensinar. Essa é a carta viva. E é esse o convite, inclusive, que Paulo de Tarso nos traz, como sendo os nossos cristãos.
E para finalizar, meu irmão, eu disse: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. O que mais fazemos? É o médico das almas, é o nosso médico protetor. Não basta fazer Jesus só isso. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, de modelo de cada dia. Então, que essa nossa conversa, ela sirva para que nós possamos nos questionar: como é que eu vou encaixar Jesus na minha vida amanhã? Porque hoje está muito cedo. Hoje a gente vai refletir sobre isso. Mas amanhã, que momento aqui, que momento que eu vou ter com Jesus? Amanhã é dia dos pais, né? Qual é a relação que eu tenho com meu pai? Jesus, qual é a relação que Jesus gostaria que eu tivesse com meu pai amanhã? O que ele gostaria que eu fizesse? Que eu perdoasse, que eu ainda não perdoei? Que eu fosse capaz de, estando meu pai vivo ou não, ter uma conversa edificante, amorosa com ele, por mais que o amor ainda não habite os meus lábios agora, mas é uma tentativa de reaproximar, de reestruturar essas nossas relações. O que a gente pode fazer amanhã para trazer Jesus para próximo de nós, sem pedir muita coisa dele? Só que fica aqui para me dar força, só para tentar ser melhor, só para me transformar. E que quando nós estivermos em delito, em erro, em queda, que não chamamos Jesus para comungar conosco, mas que o chamemos para que Ele nos fortaleça, para a gente continuar a nossa caminhada com a redenção, a transformação, que é o nosso objetivo. Então, muito obrigada por esse momento, pelos ouvidos generosos e atentos. Obrigada aos nossos irmãos que nos acompanham de forma virtual. Agora vocês ficaram com o passe, é só clicar no link dos stories a seguir. E nós que estamos aqui faremos a nossa irradiação.